Futebol. O futebol do Clube de Regatas do Flamengo é o departamento de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, sendo o mais tradicional e conhecido departamento deste clube. O início a partir de 1902 o Remo passou a dividir com o futebol a preferência popular. Assim, os associados do Flamengo tornaram-se sócios também do Fluminense para acompanhar o futebol, e os do Clube das Laranjeiras vieram para o rubro-negro a fim de acompanhar as regatas. Alberto Borgert representava bem o exemplo, pois pela manhã remava pelo Fla e à tarde jogava pelo seu clube, o Fluminense. Entretanto, em 1911, houve a cisão do Flu e muitos jogadores do tricolor vieram para o rubro-negro, resolvendo em assembleia do dia 8 de novembro de 1911 fundar um departamento de esportes terrestres, com Alberto Borgert na direção. A briga entre Oswaldo Gomes e muitos dos jogadores do primeiro quadro do Fluminense foi a razão da discórdia. Originalmente pensou-se em uma simples adesão ao Botafogo, mas como o alvinegro, na época, era o grande rival do tricolor carioca, a ideia foi logo descartada. Em seguida consideraram a ideia de reforçar o já estabelecido Paysandu, mas também foi vetado, uma vez que o clube era composto exclusivamente de ingleses. Finalmente, surgiu a ideia de Borgert, de se criar uma seção de futebol no Flamengo. A proposta foi aprovada e consagrada na Assembleia do Clube, realizada no dia 8. 10 bandeira da Alemanha usada até 1918. Por conta da oposição brasileira ao Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, o Flamengo deixou de usar a camisa cobra coral, que lembrava a bandeira do inimigo. A equipe do Flamengo em 1912 antes de disputar a partida contra o Paysandu. A equipe do Flamengo campeã do Campeonato Carioca de 1914, 1912 a 1933. Da primeira partida ao fim do amadorismo na Praia do Rossel foram feitos os primeiros treinos e no dia 3 de maio de 1912, já devidamente filiado à Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, a esquadra realizou sua primeira partida. Foi no campo do América e os rubro-negros venceram o Mangueira por 16-2, embora algumas fontes digam 15-2, sendo que o juiz foi o consagrado Belfort Duarte. O quadro do rubro-negro formou com Baena, Pindaro e Neri, Corriol, Gilberto e Galo, Baiano, Arnaldo, Amarante, Gustavo e Borgert. 10-12 Já em 1912, o Mengão conquistou seu primeiro título no futebol, o Campeonato Carioca de Futebol do 2 quadro. O primeiro uniforme foi chamado de Papagaio de Vintém, mas em 1914 o clube adotou a camisa cobra coral, que só durou até 1916, 11 venceu seu primeiro campeonato carioca e o segundo no ano seguinte. 13 Em 1921 o Fla conquistou seu segundo bicampeonato carioca, e em 1925 conquistou 6 títulos no futebol profissional, o Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca de segundo quadro, Troféu Torre Sport Club P, Troféu Agência Hudson P, Troféu Jornal do Comércio de Pernambuco P e Troféu Sérgio de Loreto P, o recorde até então. 14 Em 1927, foi eleito o clube mais querido do Brasil, levando a Taça Salutaris, vencendo o Vasco da Gama em um concurso do Jornal do Brasil. Em 1930, porém, o Flamengo teve seu pior aproveitamento em um ano no futebol. 14 Em 1933 a equipe fez sua primeira excursão para fora do Brasil e no dia 14 de maio do mesmo ano fez seu último jogo como amador, vencendo o River por 16-2. 15 Em 1934, o Flamengo conquistou o torneio Extra. 16 1934 a 1955. Do começo profissional ao segundo tricampeonato com a eleição do presidente José Bastos Padilha em 1934, o clube conseguiu melhorar a parte social, cresceu em popularidade, e em 1936, vieram jogadores como Domingos da Guia 17 e Leônidas da Silva 18 que tornaria-se o primeiro maior artilheiro de uma Copa pela seleção canarinho, na Copa do Mundo FIFA de 1938, quando era jogador do Flamengo. O ano de 1937 teve uma novidade no futebol rubro-negro, que foi a vinda do treinador Dori Kruscher, o qual implantou um novo esquema de jogo conhecido por WM, o treino sem bola.
19. Outra novidade foi a inclusão do segundo uniforme, com o objetivo de facilitar a visão dos jogadores em partidas noturnas, já que a iluminação não era a ideal. Neste mesmo ano aconteceu a unificação dos campeonatos cariocas com a criação da Liga Carioca de Futebol. Todos os clubes já haviam implantado o profissionalismo. Em 1939, depois de 12 anos de jejum, o mais querido voltou a conquistar o Campeonato Carioca 20 com a equipe que serviria de base para o tricampeonato estadual na década de 40. Em 1940, o Flamengo liderava o torneio Rio-São Paulo ao lado do Fluminense. A CBD, Confederação Brasileira de Desportos, deu o torneio como inacabado, sem nenhum clube ter se sagrado campeão, conforme publicado pelos jornais Jornal do Brasil, RJ, O Estado de São Paulo e Folha de S. Paulo, SP, e pelos boletins da CBD, antecessora da atual CBF. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. No ano de 1941, o Flamengo disputou a sua primeira competição internacional, o Torneio Hexagonal da Argentina. 28. Em 1942 foi fundada a primeira torcida organizada do Brasil, a Charanga Rubro-Negra. 29. Em 1943, venceu o Torneio Relâmpago do Rio de Janeiro. E em 1944, o Flamengo conquistou seu primeiro tricampeonato carioca. 1942, 43, 44. 30-31. O principal fato em 1946 foi a fratura do jogador Zizinho, um dos grandes craques brasileiros da época, e revelado pelo próprio Flamengo, que desfalcou a equipe por 6 meses, fazendo-a perder muita qualidade em campo. Zizinho foi vendido em 1950 para o Bangu, considerado um dos piores negócios da história do Mengo. 32. Em 1949, o Flamengo conquistou seu primeiro título internacional ao vencer o Troféu Embaixada Brasileira da Guatemala e o Troféu Comitê Olímpico Nacional da Guatemala, ambos sobre a seleção Guatemala. 33. Na década de 50, o Flamengo colecionou mais torneios internacionais, como por exemplo o Torneio Internacional de Lima, no Peru, 1952, o Troféu Juan Domingo Perón, na Argentina, 1953, o Torneio Internacional do Rio de Janeiro, 1954, 34 e o Torneio Gilberto Cardoso, no Rio de Janeiro, em 1955. 35. Ainda no ano 1955, o Mengão conquistou seu segundo tricampeonato carioca. 36-37. 1956 a 1973. Dos anos dourados à véspera da glória em 1956, conquistou mais um torneio de grande importância, a Taça dos Campeões Estaduais, sobre o Santos ao vencer por 2-1. 38. No ano de 1957 conquistou o Torneio Internacional do Morumbi, realizado pelo São Paulo para celebrar a inauguração do estádio do Morumbi. Foram convidadas grandes equipes do futebol internacional como por exemplo Lazio, Sevilla, Dinamo Zagreb e Belenenses. 39. Em 1961, o Flamengo conquistou o Torneio Internacional de Verão do Uruguai, disputado nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires e Montevidéu. O torneio contou além do Flamengo com o Vasco da Gama, os paulistas Corinthians e São Paulo, os argentinos River Plate e Boca Juniors e os uruguaios Nacional e Cerro. 40. Naquele ano, o Flamengo também conquistou o Torneio Rio-São Paulo, 41, que na época era um título que valia muito mais que a simples rivalidade entre paulistas e cariocas. Na primeira fase, no Grupo B, que só tinha equipes do Rio de Janeiro, se classificou ao lado de Botafogo e Vasco da Gama. Na segunda fase, não perdeu nenhuma partida sequer, e no dia 23 de abril, venceu o Corinthians por 2-0, gols de Joel e Dida, ficando com o título da competição. 42. Em 1962, excursando pela Europa, a equipe carioca venceu um amistoso contra o Barcelona por 2-0, com 2 gols de Dida em pleno Camp Nou. Após o tricampeonato estadual em 1955, o título seguinte só foi conquistado em 1963-43 e o posterior em 1965. 44. Em 1964, a equipe rubro-negra conquistou o tradicional Troféu Naranja, sobre o Valência. Também no ano de 1964, o Flamengo participou pela primeira vez da Taça Brasil, a primeira versão do Campeonato Brasileiro.
Chegou à final ao eliminar o Ceará nas semifinais. Mas na final, perdeu para o Santos de Pelé. 45 Em 1967, o Flamengo venceu o Barcelona por 1-0 pelas semifinais do Troféu Ibérico. Porém, a equipe do Rio de Janeiro perdeu na final para o Sporting de Portugal. No final de 1968, Garrincha foi contratado e já começou a jogar pelo Flamengo, mas a expectativa de que ele pudesse jogar a temporada seguinte inteira não deu certo. Fez sua última partida pelo rubro-negro em 12 de abril de 1969, com 20 jogos e 4 gols marcados. 46 O maior legado do clube na década de 1970 foi revelar ao mundo do futebol a equipe mais vitoriosa do Flamengo. Foi nesse período que craques como Zico, Júnior, Leandro, Andrade e outros tão importantes quanto, subiram para a equipe profissional do Flamengo. Em 1970, o clube conquistou sua primeira Taça Guanabara, primeiro turno do campeonato estadual. 47 Nos primeiros 5 meses de 1971, a situação do Flamengo não foi nada boa. Sob o comando de Ostrich, em 28 jogos só venceu 8. 48 Em 1972 venceu novamente a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. 49 Também em 1972, o Flamengo conquistou o Torneio do Povo. O torneio reunia os clubes com as maiores torcidas de seus respectivos estados no país. O torneio contou além do Flamengo com Corinthians, Atlético MG, Internacional e Bahia. 50 O torneio não foi um torneio oficial da CBD, foi idealizado pelo Atlético MG e organizado pelos próprios clubes participantes. 51 Porém, foi muito repercutido pela imprensa, pois foi disputado pelos clubes de maior torcida do país. 50 1974 a 1983. A era Zico e o período áureo. Zico foi o líder do Flamengo nas principais conquistas do clube. Em 1974, Zico firmou-se de vez como titular do time do Flamengo, iniciando a chamada Era Zico, e o clube venceu o campeonato estadual neste mesmo ano. 52 Em 1975, o Flamengo conquistou a Taça José João Altafine Mazzola sobre a Juventus da Itália. A equipe carioca venceu por 2-1. Os gols do rubro-negro foram marcados por Duval e Zico. 53 Em 1978, o rubro-negro conquistou o troféu Cidade de Palma de Mallorca, sobre o Real Madrid. Mesmo desfalcado de Zico, o Flamengo dominou os espanhóis, abrindo 2-0, Cláudio Adão e Kleber. Poderia ter sido mais se o árbitro não tivesse, por exemplo, marcado o impedimento inexistente do jogador do Flamengo. De pênalti também inexistente, Aguilar descontou para a equipe madrilenha. O árbitro espanhol expulsou 3 jogadores do Flamengo, porém, mesmo com 8 em campo, o Flamengo conquistou a vitória e se sagrou campeão. 54 Ainda naquele ano, a equipe começou a construir um recorde que permanece imbatível até os dias de hoje. No dia 27 de maio de 1979, com a vitória por 2-1 sobre Campo Grande, o Flamengo alcançaria a marca de 52 jogos sem derrota, logrando assim o recorde nacional de invencibilidade, empatado com o Botafogo. 55 Esta marca começou a ser estabelecida na partida contra o América, vencida por 2-1 no dia 21 de outubro, ainda durante o Campeonato Carioca de 1978. Renato Sá, jogando pelo Botafogo, foi o jogador que fez o gol que acabaria com a invencibilidade do Flamengo. Ele foi o mesmo que fez o gol que acabou com a invencibilidade do Botafogo, então jogando pelo Grêmio. 56 Uma partida histórica nesta série foi a vitória de 5-1 sobre o Atlético Mineiro, no amistoso que marcou a participação de Pelé jogando com a camisa rubro-negra. Foram cerca de 140 mil torcedores presentes ao maior do mundo para assistir ao consagrado rei do futebol, Pelé, jogar ao lado do rei da Gávea, Zico. Uma noite histórica, em que o grande nome foi o atacante Júlio César, que havia dividido o quarto com Pelé na noite anterior. Já com 39 anos, Pelé teve uma boa atuação, apesar de não ter marcado nenhum gol. Tabelou com Zico, fazendo lembrar sua grande dupla com Coutinho, no Santos. Zico marcou 3 gols.
57 Em 1979, o Flamengo conquistou mais um torneio tradicional da Espanha, o Troféu Ramón de Carranza, que contou além do Flamengo com o Barcelona e o anfitrião Cádiz, ambos da Espanha, e o Újpest, da Hungria. Nas semifinais, o Flamengo eliminou o Barcelona. Júlio César e Zico marcaram no primeiro tempo. Esteban diminuiu para a equipe catalã e deu números finais à partida 2-1. Na final, o rubro-negro venceu o Újpest por 2-0 com 2 gols de Zico. 58 Ainda na década de 70, o clube conquistou o tricampeonato estadual em 1978, 79, 79, especial, 59 sendo 2 deles sobre o rival Vasco da Gama. Embora já possuísse a maior torcida do Brasil, o rubro-negro só conquistou seu primeiro título em nível nacional em 1980, quando venceu o Campeonato Brasileiro. O Flamengo colocou a disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano como o principal objetivo da temporada. O time se preparou como nunca e fez uma boa primeira fase, sofrendo apenas uma derrota. Nas fases seguintes, o time não perdeu nenhum jogo, até a final. Nas semifinais o adversário era o Coritiba, e o time carioca venceu o primeiro jogo por 2-0 e o segundo por 4-3, 60 assegurando vaga na final, onde enfrentaria o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, no Mineirão, o Galo venceu por 1-0, gol do artilheiro Reinaldo. Na volta, no Maracanã com mais de 150 mil pessoas, 61 partida tensa, provocante e muito disputada. Nunes abriu o placar para o Flamengo aos 7 minutos, mas Reinaldo empatou logo em seguida. Zico deixou o rubro-negro em vantagem no final do primeiro tempo, mas Reinaldo empatou de novo aos 21 minutos da segunda etapa. Porém, Reinaldo foi expulso e o Flamengo cresceu na partida. O Atlético foi presa fácil para o Flamengo, que marcou o terceiro, com Nunes, decretando o primeiro título nacional para o rubro-negro, que tinha a melhor campanha. Por isso, mesmo com a igualdade na soma dos resultados, o caneco ficou com Zico e companhia. 62, 63, 64 era a primeira grande conquista daquela geração e o passaporte para o Flamengo disputar pela primeira vez em sua história a Copa Libertadores da América. Porém, ainda no ano de 1980, o Flamengo acumulou troféus pela Espanha, conquistando o bicampeonato consecutivo do Troféu Ramón de Carranza, sobre o Betis, o Troféu de Santander, sobre o Levski Sofia, e o Troféu Príncipe Felipe de Astúrias, sobre o Real Sociedade, que naquele ano, meses mais tarde, seria bicampeão espanhol. 65 Em 1981, durante a sua preparação para a disputa de sua primeira Copa Libertadores, o Flamengo excursou novamente terras estrangeiras. Conquistou a Copa Punta del Este no Uruguai, sobre Grêmio, Peñarol e a seleção da cidade de Maldonado, e o Torneio Internacional de Nápoles na Itália, sobre Nápoles, Avellino e Linfield. Na Libertadores, Flamengo e Atlético MG se reencontraram na fase de grupos. Porém, os dois jogos terminaram empatados em 2-2. O rubro-negro empatou outros 2 jogos e venceu 2, ficando empatado com o Atlético em número de pontos. Sendo assim, houve um jogo desempate para se saber quem iria para as semifinais. A partida desempate foi no Serra Dourada, em Goiânia, e houve novo empate, 0-0. Porém, o time carioca foi declarado vencedor, já que o Atlético MG teve 5 jogadores expulsos. As semifinais da competição na época eram em formato de 2 grupos de 3 times cada, com o melhor de cada grupo avançando até a final. O Flamengo enfrentou o Deportivo Cali, da Colômbia, e o Jorge Wilstermann, da Bolívia. E foi bem fácil. 4 vitórias em 4 jogos, e passaporte para a final, contra os chilenos do Cobreloa. Na final, o Flamengo enfrentou a Catimba chilena na decisão de sua primeira Libertadores. No primeiro jogo, no Maracanã, vitória por 2-1, com 2 gols de Zico. Na volta, em Santiago, o time sofreu com a pressão do adversário dentro e fora de campo e acabou perdendo por 1-0. Foi a única derrota da equipe naquela competição. Como naquela época não havia critérios de desempate como gol fora, uma nova partida foi marcada, em Montevidéu, no Uruguai. No Uruguai, o Flamengo não teria pela frente a pressão que havia sido imposto no Chile. Com paciência e muito toque de bola, o time carioca venceu por 2-0, com 2 gols de Zico.
Faltando pouco para o final do jogo e com a partida sob controle, o técnico Cláudio Coutinho colocou em campo o desconhecido atacante Anselmo como uma única missão: acertar, sem dó, o zagueiro do Cobreloa Mário Soto, que tinha agredido Adílio Ilico na partida de Santiago. Anselmo deu um baita soco em Soto. O Flamengo, com técnica, habilidade e muita raça, conquistava a América. 66, 67 e 68. Em lista divulgada pela Confederação Sul-Americana de Futebol em 2015, o clube registrou um público somado de 516.382 espectadores nos 6 jogos que disputou no Maracanã na Libertadores de 1981, sendo este o maior público já registrado em uma única edição do torneio. 69. Raul Leandro Marinho Moser Júnior Tita Andrade Adílio Lico Zico Nunes. Esquema utilizado pelo técnico Carpegiani na final da Copa Intercontinental, em 1981. O título da Copa Libertadores de 1981 o credenciou a disputar a Copa Intercontinental, competição que teve seu status de mundial reconhecido pela FIFA em outubro de 2017. 70, no mesmo ano, onde enfrentaria o Liverpool da Inglaterra, em Tóquio. Antes da decisão do título mundial, o até então treinador do Flamengo, Cláudio Coutinho, morreu afogado enquanto praticava mergulho nas Ilhas Cagarras. 71. Escolhido para substituir Cláudio Coutinho e levar o mais querido ao topo do mundo foi Paulo César Carpegiani, ex-jogador do clube. 72. Diante de 62 mil pessoas no Estádio Olímpico de Tóquio, o time brasileiro deu um baile como nunca antes Tóquio havia visto e aplicou sonoros 3-0 apenas no primeiro tempo, com 2 gols de Nunes e um de Adílio. No segundo tempo, o Flamengo apenas rolou a bola até o apito final, desfilando sua habilidade perante os atônitos ingleses. A equipe rubro-negra chegava ao topo do mundo. 73, 74, 75. Zico ganhou o prêmio de melhor jogador da decisão. O Flamengo é o único clube carioca campeão mundial reconhecido pela FIFA. Outro feito foi estabelecido naquele ano. No Campeonato Carioca, a equipe conseguiu devolver a goleada de 6-0 76 imposta pelo Botafogo no dia do aniversário do Flamengo, em 1972. 77. Em 1982, o Flamengo novamente queria o Campeonato Brasileiro. Depois de passar facilmente na primeira fase, o time carioca avançou até as quartas de final. O rival foi o Santos, e o rubro-negro venceu por 2-1 o primeiro jogo e empatou em 1-1 o segundo, garantindo vaga nas semifinais. O adversário foi o Guarani, derrotado 2 vezes, 2-1 e 3-2. Vaga na final contra o então campeão brasileiro, o Grêmio. O Grêmio era um adversário duríssimo. No primeiro jogo, no Maracanã, empate em 1-1. A decisão seria no Caldeirão do Olímpico, em Porto Alegre. Porém a partida terminou novamente empatada, dessa vez em 0-0. O jogo seguinte também seria no Olímpico. O Flamengo teria que vencer caso quisesse ser campeão brasileiro pela segunda vez. E com um gol de Nunes, sempre ele, no começo do primeiro tempo, o Flamengo conquistou o bicampeonato brasileiro, de novo fora de casa. Zico foi o artilheiro da competição com 21 gols e se consolidava como o maior craque do país. Era mais um caneco na galeria, e dose extra de entusiasmo para disputar a Libertadores. 78, 79 e 80. Porém, o Flamengo foi eliminado junto com o River Plate nas semifinais de grupo pelo Peñarol. A equipe uruguaia chegou à final, onde foi campeã pela 4ª vez ao vencer o Cobreloa. 81. Em 1983, o Flamengo era o adversário a ser batido no Campeonato Brasileiro. Depois de caminhar sem sustos na primeira fase, o time encontrou o grande arquirrival Vasco nas quartas de final. O Flamengo venceu por 2-1 no primeiro jogo e empatou em 1-1 no segundo. Nas semifinais, confronto rubro-negro contra o Atlético PR, com vitória por 3-0 no primeiro jogo e derrota por 2-0 no segundo, que não foi suficiente para eliminar o Flamengo, que se garantiu na final, contra o Santos. O Santos voltava à final do Campeonato Brasileiro depois de 15 anos. Em 1968, a equipe da Vila havia vencido a final do torneio Roberto Gomes Pedrosa sobre o Internacional, que anos mais tarde, em 2010, seria reconhecido pela CBF como uma edição do Campeonato Brasileiro.
82 no primeiro jogo, no Morumbi, o Santos venceu por 2-1. Na volta, o recorde que dificilmente será quebrado. 155.253 torcedores entupiram o Maracanã para ver a turma de Zico dar show. É o maior público registrado em uma só partida na história do Campeonato Brasileiro. Precisando da vitória, o rubro-negro fez 3-0, gols de Zico, Leandro e Adílio. O Flamengo era tricampeão brasileiro. Era a consagração final de Zico, Leandro, Adílio, Júnior e outros tantos craques. 83, 84, 85 Neste mesmo ano, Zico deixou o clube para ir jogar na Udinese, da Itália. 86 Depois do tricampeonato nacional, o Flamengo viajou para Milão, onde disputou o Mundialito de Clubes. Disputado em sistema de pontos corridos, o rubro-negro ficou com o vice-campeonato depois de 2 vitórias, contra Internazionale 2-1 e Peñarol 2-0, um empate, Milan 1-1, e uma derrota, Juventus 2-1. A Juventus se sagrou campeã por conquistar um ponto a mais que o time brasileiro. Todas as partidas foram realizadas no estádio San Siro. 87.